Bom dia! Oi, nós estamos aqui para mais um devocional e que Deus abençoe a tua vida grandemente neste dia, amém? Eu quero compartilhar com você uma palavra que está em João, capítulo 14, versículo de número 12, que fala do Espírito Santo de Deus. Então diz: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Então, aqui a gente vê que Jesus, ele nos deixou, o legado. Ele nos deixou o poder e nos deu a autoridade para que a gente fosse fazer as coisas iguais às que ele fez e maiores ainda. Então, a gente vê que no seu ministério terreno, Jesus ele empoderou os seus discípulos, todos aqueles que aceitarem Cristo como único e suficiente Salvador, terão a capacidade de realizar os mesmos feitos por Jesus. Não somente isso, faremos coisas ainda maiores, conforme o próprio Senhor Jesus promete no Evangelho. O problema é que muitas vezes nós deixamos as mentiras do diabo dominarem a nossa mente e acreditamos que não somos capazes de realizar tais feitos. Somos tomados pela paralisia, pela falta de fé e ficamos inertes, sem provocar o sobrenatural de Deus aqui na terra. Foi o próprio Jesus que nos disse que faremos as obras que ele fez, e até maiores do que as que ele realizou. Você já está empoderado por ele? Acredite. Então, quando Jesus ele foi para o Pai, ele nos deixou o Espírito Santo, Consolador. O Espírito Santo é aquele que nos convence da justiça, do juízo e do pecado. O Espírito Santo, ele é o nosso alerta para que a gente não venha pecar. Ele vem sempre nos alertar. Não façam isso, não vão por aí, é por aqui. Mas nós precisamos ser obedientes e ser cheios do Espírito Santo. Ter comunhão com Deus, ter uma vida de oração. E Jesus, ele empoderou os discípulos. Quando ele disse para eles, agora vocês vão para as aldeias de 2 em 2, ele formou os pares e disse, vocês vão e lá vocês vão expulsar demônios, curar enfermos, e se alguém não quiser, você vai sacudir o pó da sua sandália e vai seguir. Por que sacudir o pó da sandália? Porque Deus ele dá oportunidade para todos, mas muitos não querem, muitos negam. Então é como se eu lavei minhas mãos, né? Então ninguém vai poder dizer, eu não conhecia, eu não sabia, eu não ouvi falar, porque hoje, com as redes sociais, o Evangelho ele chega a todos. E Jesus vai voltar o dia que o Evangelho for pregado a toda criatura. Então ninguém vai chegar diante de Deus e vai dizer, eu não sabia, ninguém me falou. Deus vai dizer, mentira. Então, eu quero ler aqui em 2 Coríntios, no capítulo 11, no versículo 4, diz assim, porque se alguém for pregar-vos outro Jesus, que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, outro Evangelho que não abraçastes, com razão sofrereis. Então, se você tem recebido outro Jesus que não o que está aqui na Bíblia, é mentira. Se você tem recebido um Evangelho que não é o que está aqui, você vai sofrer. E se você tem outro espírito que não é o Espírito de Deus, você vai sofrer, você vai perecer. Então nós precisamos ser cheios da graça, ser cheios do Espírito de Deus, ter comunhão com Deus,
ser cheio do poder do Espírito, porque assim nós sabemos discernir o bem, o mal. Através do Espírito Santo, nós somos guiados, nós somos direcionados de acordo à vontade do Pai. Se você é obediente, se você tem que se deixar moldar, a palavra de Deus diz que onde o Espírito de Deus está, a liberdade para agir na tua vida quando você permite. Porque como eu já falei antes, né? Deus, ele só faz algo se você permitir. Se você tomar uma atitude de fé, se você der um passo, a oração, irmãos, já diz ação. Então, no momento em que você ora, no mundo espiritual há um mover muito grande ao teu favor. Porque Deus, ele se agrada de todo aquele que ora. Quando você não ora e não fala com Deus, é a mesma coisa que você está dizendo para ele, não preciso de ti. Então é muito importante todos os dias nós termos intimidade com Deus, orarmos, nos colocarmos diante dele, conversar com ele assim como nós estamos conversando agora, como você está me escutando. Fale com ele, coloque para ele, Senhor, esta situação aqui está difícil, me ajuda. Eu não aguento mais isso. E creia que você pode fazer sim obras maiores ainda. Como eu li antes, Satanás tem enganado as pessoas. Elas acham que elas têm que recorrer a um pastor, a um obreiro, a um diácono, a um líder para fazer uma oração por ela. Mas ela pode sim. Quando você aceitou Jesus, você recebeu o poder e a autoridade como Jesus nos deu para você expulsar um demônio, para você repreender um espírito de enfermidade, para que você viva uma vida em abundância, para que você possa curar os enfermos. Você pode libertar os cativos, é só através do nome de Jesus, da intimidade e ser cheio do Espírito Santo. Em uma pregação de Pedro, mais de 2.000 pessoas aceitaram Jesus, se converteram. Jesus, com 5 pães e 2 peixes, ele alimentou uma multidão de homens e mulheres e crianças. Isso eram mais de 5.000 pessoas. Então a gente pode sim, a gente deve mover o sobrenatural de Deus, atrair a presença de Deus para nós. Mas para isso nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, ser cheios da graça de Deus. Então tenha intimidade, declare para o inferno, eu tenho poder sim. Tome uma posição de filho, de filha de Deus e não aceite o mal na tua vida. O mal só vai agir até o momento em que você permitir. No momento em que você disser agora chega, em nome de Jesus, sai daqui. Eu não aceito esse espírito de adultério, eu repreendo esse espírito de miséria, eu repreendo esse espírito de escassez em nome de Jesus. Eu não aceito esta enfermidade porque a palavra diz que eu já fui curado e pelas pisaduras de Jesus eu fui curada. Então é isso que você tem que determinar. Você tem que dizer, declarar a palavra de Deus, as promessas, todas as que estão aqui escritas. Deus quer que a gente viva cada uma delas. E deixe a tua história ser escrita pelo dedo de Deus. Que o teu nome esteja escrito no livro da vida. Que quando Jesus voltar, quando a tudo que você tem feito, você vai mostrar lá no céu o teu galardão, a tua recompensa para Ele. Os frutos que você deixou, as pessoas que você alcançou, aqueles que você pregou, aquela pessoa que você consolou, que você confortou no momento de dor, naquele momento de tristeza, de luto, de perda. Isso, Deus vai olhar as nossas obras. A fé sem obras, ela é morta. Então também não adianta só eu orar e eu não fazer nada por ninguém. Então, ore por alguém, abençoe a vida das pessoas que estão ao teu redor, de um irmão que está necessitado, de uma pessoa que está hospitalizada, ore por ela. Então, faça a tua parte. Seja cheia do poder, seja cheio do poder do Espírito Santo de Deus.
Então esta é a palavra de hoje e eu quero orar por você agora. Pai, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha revestir do alto todas estas pessoas, que o Senhor derrame do teu Espírito Santo, Pai, sobre toda a carne, como está escrito em Joel. Que essas pessoas, Pai, comecem a profetizar, comecem a alcançar o milagre delas, comecem a fazer as boas obras que Jesus nos disse que nós faríamos, que elas comecem a orar pelos enfermos para serem curados, que elas comecem a curar, libertar as pessoas, que o Senhor mostre o ministério de cada uma delas, que elas venham buscar, Pai, para ser abençoadoras, para que elas sejam portadoras de bênção na vida das pessoas, que o Senhor, Pai, haja na vida de cada uma, que o Espírito Santo venha trabalhar no coração e na mente de cada um, capacitando, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor não escolhe os capacitados, mas capacita os Teus escolhidos. Então capacita, Pai, todos os Teus escolhidos, todos aqueles que te aceitaram, Jesus, todos aqueles que já desceram as águas do batismo, aqueles que confessaram publicamente: eu aceitei Jesus. Pai, que o Senhor use essas vidas grandiosamente, que o Senhor alcance cada uma dessas pessoas, Senhor, e que através das nossas orações, que através das nossas atitudes, Pai, nós possamos resgatar almas, nós possamos trazer pessoas que serão curadas, libertas, abençoadas pela Tua palavra e pelo Teu doce Espírito, que elas tenham sensibilidade ao toque do Espírito Santo e a ouvir a Sua voz em nome de Jesus. Então esta é a minha oração, que o Senhor abençoe a tua vida grandiosamente, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Deus abençoe a todos.